A Rádio Tabajara passa a apresentar o programa Refletindo a Vida. Um programa que leva você a um encontro com Cristo. Refletindo sobre a minha vida. Refletindo a Vida. Apresentação do evangelista Luiz Alberto. Foram marcas tão profundas que refletindo sobre a minha vida. Iniciamos o nosso programa te dizendo, caro irmão, amado ouvinte, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Deus Todo-Poderoso, sobre tua vida, meu amado, levante o seu rosto e te dê a paz. Eu chorei com lágrimas. Um bom dia, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esteja com você, meu amigo, minha amiga, meu querido irmão, minha irmã, que a partir desse instante estão ligados na 1110 kHz, Rádio Tabajara da Paraíba, e a partir desse momento ligado com o programa evangélico Refletindo a Vida, 20 anos no ar, pregando a palavra de Deus. Me mostrou que os meus pecados. Este programa tem a direção de geral de nosso único Senhor e Salvador Jesus Cristo, que só com Ele podemos fazer esta obra. Redação e apresentação deste irmão e amigo que vos fala, evangelista Luiz Alberto. No painel eletrônico, mais uma vez, nosso amigo Arnaud Delano. Que este programa seja uma bênção para a sua vida. Vamos orar, vamos falar com nosso Deus. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, atendendo a sua convocação, a sua ordem, onde falasse com os seus discípulos naquela época, mas isso é extensivo até nós hoje, seus discípulos hoje. Ide e pregai o Evangelho a toda criatura. E este foi o chamado que eu tive há tantos anos, que graças a Ti, Senhor, eu tenho mantido com força, com lutas, mas com alegria, com desejo, com amor, com objetivo de fazer a obra da Tua igreja, que é pregar o Evangelho da salvação para os perdidos, enganados, o Evangelho da vida, da restauração, da santificação para a Tua igreja. Sempre, Senhor, te peço perdão dos meus pecados, cometidos conscientes ou inconscientes, por pensamentos, palavras e atitudes. E me enche com o dom do Espírito Santo, o dom da fé, o dom do discernimento, o dom do conhecimento e o dom da palavra, para que eu possa falar aquilo que vem diretamente de Ti, com ousadia, com coragem, com amor, mas também com humildade. Fala primeiramente comigo e fala com cada ouvinte. E durante essa programação, o Teu nome seja glorificado, o inimigo seja envergonhado e derrotado, e vidas sejam transformadas, curadas, libertas, salvas pelo poder do sangue de Jesus e do nome de Jesus. Assim nós te oramos, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos começando o programa com oração e agora vamos cantar junto com a nossa amiga, a irmã Liba Erlix, com o hino Gratidão. Quando eu estava sozinha, sem ter alegria, sem vontade de viver, Jesus chamou pelo meu nome e me escolheu para o seu louvor. Em meio a todos os problemas, de um por um, Ele resolveu
exaltando este Deus que fez tudo por mim. Por isso é que eu canto Jesus para ti. Receba o meu louvor nos céus, para a honra e louvor do seu nome, Senhor. Por isso é que eu canto Jesus para ti. Receba o meu louvor nos céus, para a honra e louvor. Obrigada, Senhor. Quando eu estava sozinha, sem ter alegria, sem vontade de viver, Jesus chamou pelo meu nome e me escolheu para o seu louvor. Em meio a todos os problemas, de um por um, Ele resolveu. Hoje eu estou aqui, louvando o seu nome, exaltando este Deus que fez tudo por mim. Por isso é que eu canto Jesus para ti. Receba o meu louvor nos céus, para a honra e louvor do seu nome, Senhor. Por isso é que eu canto Jesus para ti. Receba o meu louvor nos céus, para a honra e louvor. Obrigada, Senhor. Por isso é que eu canto Jesus para ti. Receba o meu louvor nos céus, para a honra e louvor. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Estamos apresentando o programa Refletindo a Vida. ZYI 689, 1110 kHz. Rádio Tabajara M. João Pessoa, Paraíba. Quem não atrasa sempre acerta. A Tabajara informa agora a hora certa. Olha aí, acerte o seu relógio, são 8h41 em João Pessoa. O comentário da semana. Bom, meus amados, o tema que nós trouxemos hoje, eu sempre repito, aquelas pessoas que estão nos ouvindo pela primeira vez, que não conhecem o estilo do nosso programa é baseado em um tema. É 1 hora de programa com músicas e comentários e reflexão em cima de um assunto, de um tema. E o tema hoje que escolhemos para trazer hoje é os 7 passos para a queda de um cristão. A queda, quando eu digo, não é cair no chão, não, é a queda. Passos que nós damos, que podemos dar, que nos leva a afastarmos do caminho, a afastarmos de Deus, a desviarmos do caminho. Então existem passos, atitudes que tomamos que podem nos fazer cair e nos afastar do caminho de Deus. São 7 passos que eu coloquei aqui no meu esboço, onde vamos falar daqui a pouco.
Mas o comentário da semana, que prepara a mensagem daqui a pouco, a reflexão, o comentário tem como tema Vencendo as Tentações. As tentações a que estamos sujeitos em nosso dia a dia podem tornar-se motivos de queda para o cristão. Trata-se de inúmeras tentações que chegam a qualquer momento e das mais diversas formas e intensidade. Em primeiro, é importante saber que a tentação é uma disposição de ânimo para a prática de coisas diferentes e censuráveis. É um desejo impetuoso, arrojado, forte e vigoroso. O homem é deveras muito vulnerável quando se trata de ser tentado pelo sexo, pelo dinheiro, bebidas e o poder. Existem pelo menos 3 aspectos da fraqueza humana que podem destruir a vida de um cristão e proporcionar sua queda ou desvio do caminho de Deus, e são esses os aspectos. Primeiro, desejos da carne. O nosso inimigo é perspicaz e astuto em proporcionar e despertar nos homens o ímpeto de agradar seus desejos carnais. A carne realmente é fraca, e se não estiver sob o comando do Espírito Santo e da Palavra de Deus, ela sucumbe aos infames apetites da carne. O diabo sempre chega na hora da nossa maior fragilidade e necessidade momentânea. A concupiscência dos olhos e a concupiscência da carne têm levado muitos cristãos ao fundo do poço. Vivemos um tempo de profundos apelos ao erotismo e ao sexo desenfreado e descompromissado. O sexo tomou conta da mídia, das artes, da sociedade e, infelizmente, também invadiu o seio da Igreja de Jesus. O amor ao mundo e seus apelos carnais têm sufocado muitos cristãos. É preciso que estejamos sempre atentos e fortalecidos aos desejos da nossa carne. Segundo aspecto, a soberba da vida. A sede do poder, a vontade de se sobrepor aos demais, a ânsia de ter sempre mais, a falta de humildade, o desejo de receber louvores e honras tem levado o homem a muitos desatinos. A disputa para ser o melhor, o mais bonito, o mais rico, o mais inteligente, o mais próspero tem levado o homem à soberba da vida. Salomão é um dos maiores exemplos desta soberba da vida. Ele teve tudo o que os seus olhos desejaram e no final da sua vida observou que tudo não passava de enfado, engano, vaidade e aflição de espírito. Está lá em Eclesiastes, capítulo 3. O orgulho e a soberba levam o homem à queda. Provérbios 16, 18. Terceiro ponto, a cobiça dos olhos. Tudo aquilo que se apresenta ao homem diante dos seus olhos, que o atrai com mais força, é cobiça. A atração e o incomum desejo de ter tudo ou possuir o que os olhos desejam são tidos como cobiça dos olhos. A Bíblia diz, então lhes disse, lançai de vós, cada um, as coisas abomináveis que encantam os seus olhos, e não vos contamineis com os ídolos do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Ezequiel, capítulo 20, versículo 7. A mídia tem utilizado muito bem esta arte de atrair os desejos dos olhos do homem para levá-lo a ser ambicioso e cobiçoso. O homem tornou-se insaciável em ter coisas. As contendas, as guerras, os conflitos humanos muitas vezes têm início na cobiça dos olhos. A Bíblia, a respeito da cobiça dos olhos, nos aconselha o seguinte, em Apocalipse, capítulo 3, versículo 18. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas,
para que te vistas, e não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio, a fim de ungir os teus olhos, para que vejas. Que Deus possa, a cada momento, ungir espiritualmente os olhos da fé, para que possamos ver com nossos olhos os desejos da carne, a soberba da vida e a cobiça dos olhos, e como cristãos, poder fugir de tudo isso e mantermos em pé, vencendo as tentações. Que Deus, pois, te abençoe. Bom, meus amados, vamos ao segundo hino da sequência. Daqui a pouco voltaremos com a reflexão sobre o assunto. E o segundo hino é com Carlinho Félix, que queremos oferecer a todos os ouvintes. Eu não vou citar nomes, porque às vezes perdemos muito tempo. Eu fico às vezes triste quando vejo programas citarem dezenas e dezenas e dezenas de nomes e perder tempo em estar anunciando a palavra de Deus. Então, fica para todos os ouvintes, vocês, todos os ouvintes que estão nos ouvindo neste momento. Reflita com Carlinho Félix, Primeiro Amor. Cada dia que eu acordo é um milagre. E esse milagre vem do céu. Esse milagre não vem de lugar nenhum para minha vida. Na minha vida existe uma promessa de Deus. Eu quero dizer para vocês que para a tua vida existe uma promessa de Deus. Que para a tua família, para a tua casa, existe uma promessa de Deus. Mas você tem que ser humilde o suficiente para falar assim: acordei. E falar assim: muito obrigado, Senhor, porque eu acordei. Quando chegar no final da noite, você deitar e falar assim: Senhor, eu quero voltar ao início de tudo. Me perdoa. Me perdoe. Me perdoe. Eu quero acordar amanhã diferente. Eu quero ser um novo homem, uma nova mulher, um novo adolescente, uma nova criança, obediente aos pais, obediente ao Senhor Jesus. Minha mãe falava assim para mim: Carlinhos, você é muito bagunceiro. Tem hora que eu penso que você não vale nada, que você me dá muito trabalho. Mas, meu filho, não deixa de ter temor a Deus, não, meu filho. Ela falava isso para mim com os olhos cheios de lágrimas: não deixe de ter temor de Deus. Ai, meu Senhor, quando você fizer alguma coisa, preste atenção que Ele está te olhando. Tenha temor. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho. Vou ver as primeiras obras, Senhor. Senhor, me arrependo, Senhor, eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero voltar. Feche os seus olhos agora e fale com o Senhor um pouquinho. Eu quero que esse dia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Voltamos a apresentar Programa
Refletindo a vida. Tabajara. De novo, mais perto do povo. Quem não atrasa sempre acerta. A Tabajara informa agora a hora certa. 8h53 em João Pessoa. Refletindo a vida. Bom, amados, vamos refletir sobre o tema que nós já anunciamos no começo do programa. Os 7 passos para a queda do cristão, para o desvio, para o enfraquecimento da vida cristã. E nós vamos refletir sobre isso. Você que está me ouvindo, que é cristão, você que é cristão, salvo, remido, justificado pelo sangue do Cordeiro, que proclama pela fé Jesus como seu único Senhor e Salvador, que tem seu nome escrito no livro da vida. E você que quer ser cristão, ou você que até que pensa que é cristão, mas não é, porque ainda não tomou a atitude de nascer de novo pelo sangue do Cordeiro, de mudar de vida, de mudar de sair da mentira, do engano, da falsidade religiosa por aí afora. Mas você que quer acertar o caminho com Deus, então anote aí, grave aí esses 7 passos que faz a pessoa se desviar, cair do caminho, se desviar do caminho de Deus. Lá em Marcos capítulo 14, Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu São Marcos capítulo 14, nós vamos ter aí uma passagem onde mostra Pedro, o apóstolo Pedro, passando pelos 7 passos. Pedro passou pelos 7 passos que levam à queda. Por isso que lá na frente ele negou. Lá na frente, você sabe da história, ele chegou ao ponto máximo e ridículo, Pedro, o apóstolo, de negar Cristo. Então, vamos acompanhar. Se você tiver sua Bíblia, abra em Marcos capítulo 14, que nós vamos ver os passos que Pedro tomou e que nós podemos tomar também, que não devíamos, mas podemos, e isso levar a nos desviarmos do caminho de Deus. Primeiro passo está em Marcos 14, versículos 27 a 29. Marcos capítulo 14, versículos 27 a 29, que vai nos mostrar o perigo da autoconfiança exagerada. Primeiro passo, a autoconfiança exagerada. Pedro era autoconfiante e ele começou a errar com isso. Vamos ver o texto. Marcos 14, 27 a 29. Disse-lhe então Jesus: todos vós vos escandalizareis, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas se dispersarão. Todavia, depois que eu ressurgir, irei adiante de vós para a Galileia. Ao que Pedro lhe disse: ainda que todos se escandalizem, nunca, porém, eu. Olha o eu aí. Olha o eu de Pedro. Pedro foi autoconfiante demais, exageradamente. Eu sou Pedro, eu sou bom, eu sou o melhor, eu sou forte. Os outros todinho podem cair, menos eu, Pedro. Entendeu agora, amado? Cuidado. Cuidado com aquela... Eu sou religioso, eu pertenço a tal religião, ou tal igreja, eu sou diácono, eu sou presbítero, eu sou cantor, eu sou mestre, eu sou bom, eu tenho 45 anos de cristão, de crente, de evangélico, sei de onde, eu sou da igreja do Papa, que os santos estão me guardando, eu sou forte, e olha, todo mundo pode se danar. Agora eu não, eu sou o melhor. Muito cuidado, hein, meu amado? Muito cuidado com essa soberba da autoconfiança.
Não era melhor que Pedro tivesse dito, Senhor, não era melhor que Pedro tivesse dito, Senhor, me desculpe, Senhor, desculpe, eu não queria, eu não devia fazer isso, mas se o Senhor está dizendo que todos vão se desviar, então, Senhor, se acontecer isso comigo, tenha misericórdia de mim e me ajuda a voltar rapidamente, Senhor, me ajude. Não, olha, Jesus, todo mundo pode cair, problema deles. Agora, eu, Pedro, não. Autoconfiança. Lá em Jeremias capítulo 15, versículos 5 a 9, Jeremias capítulo 17, Jeremias 17, 5 a 9 diz assim: Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Pois é como o junípero no deserto, e não verá vir bem algum. Antes, morará nos lugares secos do deserto, em terra salgada e inabitada. Bendito o homem que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor. Não é ele próprio não, viu? Como Pedro, eu não. Os outros sim, mas eu não. Versículo 8. Porque é como a árvore plantada junto às águas, que estende suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o poderá conhecer? Então, meus amados, primeiro passo para alguém se desviar do Evangelho, se desviar de Cristo, se desviar do caminho. Autoconfiança. Todos podem ir para o inferno. Todos podem fazer besteira. Eu não. Porque eu sou santo, eu sou perfeito, eu sou da igreja tal, eu sou da religião tal, eu sou protegido por tempo, eu tenho sabedoria, eu tenho um cargo na igreja, eu sou isso, aquilo outro. Cuidado. A autoconfiança exagerada em si próprio, não é em Deus. Olha, se Deus quiser, vou me manter, se Deus quiser, vou me manter firme, vou me esforçar, mas se Deus quiser, se Deus me ajudar, se Deus for na frente, se Deus me der a força, aí eu vou me manter. Eu vou me manter firme, vou lutar. Vou fazer minha parte. Mas eu quero que Deus esteja na frente. Porque se não for Ele, estou perdido. Pedro disse, não, Pedro. Todos podem cair, menos eu. Autoconfiança exagerada. Cuidado, meu amado. Muito cuidado. Segundo passo. Pedro também passou pelo segundo passo. Olha quem era Pedro, viu? E Pedro já era ali seguidor de Cristo. Pedro. Segundo passo. Arrogância espiritual. Já um passo acima da autoconfiança. A autoconfiança é o primeiro passo. Podem ser todos, menos eu. Né? E o segundo passo já vai mais além. É arrogância. Arrogância espiritual. E Pedro sofria desta arrogância. Pedro foi arrogante. Nos versículos 30 e 31 de Marcos 14. Marcos 14, versículos 30 e 31. Vamos ler? O que aconteceu? Replicou-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes, tu me negarás, Pedro. Mas Pedro repetia com veemência, com arrogância: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. Assim também diziam todos. O Pedro foi tão arrogante que passou por cima do que Jesus estava dizendo. Primeiro Jesus disse que o pastor ia ser morto, que todos iam se escandalizar. Aí Pedro disse, eu não. Pode ser todos, menos eu. Aí Jesus advertiu.
Jesus advertiu. Em verdade te digo que hoje, Pedro, hoje tu vai, antes que o galo cante 2 vezes, tu vai me negar, Pedro. Não era bom que Pedro tivesse dito mais uma vez, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Se é isso que vai acontecer, Senhor, que infeliz que eu sou. Pedro devia ter reagido como Paulo reagiu certa vez. O bem que eu quero fazer, não faço. O mal que eu não quero fazer, faço. Oh, como eu sou um homem miserável. Palavras de Paulo, está escrito. Pedro devia ter agido assim. Senhor, tu está dizendo isso, Senhor? Então, Senhor, tem misericórdia. Já me perdoa agora, Senhor. Se eu for tomar essa atitude, Senhor, me perdoa, misericórdia, Senhor. Não. Ainda que me seja necessário morrer contigo, em modo algum negarei. Eu não. Eu sou o Pedrão. Eu sou o Pedrão, apóstolo. Eu sou religioso. Hoje, né? Vamos passar para hoje. Eu sou católico. Eu sou padre, eu sou presbítero, eu sou evangélico. Eu sou da igreja batista, não sei de onde. Eu sou pastor graduado em não sei o quê. Tenho um PhD, tenho um diploma, tenho um doutorado em teologia. Eu sou doutor em teologia. Eu sou pastor da igreja maior do Brasil. Eu sou evangelista. Eu sou cantor, sou mestre. Eu sou cheio do Espírito. Eu não. Pode ser os outros. Senhor, tu tá mentindo. Só faltou ele dizer que Jesus estava mentindo, né? Só faltou isso. Arrogância espiritual. Pedro agiu assim. Será que você já agiu assim na sua vida, meu amado? Todos podem cair. Todos podem se desviar ou fazer besteira. Menos eu. Meu cargo é grande, minha posição é grande, eu sou super crente, super cristão. Cuidado. Arrogância espiritual. Confiar em si, na sua força, na sua posição, no seu cargo, na sua teologia, em si mesmo. Eu não! É um passo perigoso para você se desviar do caminho de Deus. Seja humilde, meu caro. Seja humilde. Se o Senhor te disser, olha, tu vai cair lá na frente, tu está fazendo besteira. Se o Senhor te disser, se tu ouvir essa voz de Deus, diga assim, Senhor, tem misericórdia de mim. Me ajuda se eu cair a me levantar. Ponto 3. Passo 3. Terceiro passo. Não viver uma vida vigilante. Não viver uma vida vigilante em oração. Sabe? Em comunhão com a palavra, estudando, indo ao templo, à igreja, indo aos ciclos de oração, ao estudo bíblico dominical, a leitura da Bíblia diária, sabe? A busca da palavra, o conhecimento, a oração, o jejum, a vida diária com Deus. Vigilante. Não viveu uma vida vigilante. Pedro teve um passo também na sua vida onde ele não estava vigilante. Ele não vigiou. Pedro também não vigiou. Antes de falar do terceiro passo, eu tenho até um versículo aqui sobre a arrogância espiritual. A arrogância espiritual, que eu me esqueci de ler, está em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11, que diz: então olhei eu para todas as obras que as minhas mãos... Isso foi o Salomão. Antes de entrar no terceiro passo, eu me esqueci de dar esse exemplo também, importante, na questão da arrogância espiritual. Salomão foi arrogante. Prepotente, poderoso. Tudo que ele queria, tinha. Ficou rico, poderoso. Mulheres, ouro, prata, terra, bens, templo, poderio, reinado. Sabe o que foi que Salomão disse no final da sua vida? Sabe o que foi que ele descobriu? Eclesiastes capítulo 3, versículo 11 diz assim: então olhei eu para todas as obras que as minhas mãos, haviam feito, como também para o trabalho que eu aplicava em fazê-la. E eis que tudo era vaidade, e desejo vão, e proveito nenhum havia debaixo do sol. Toda a vaidade de Salomão, toda a arrogância de Salomão, quer espiritual, quer como rei e tal, toda a arrogância. Lá no final da vida dele ele disse: é tudo porcaria, é tudo vaidade, é desejo vão,
proveito nenhum há debaixo do sol. Então cuidado com a arrogância espiritual. E o terceiro, vamos falar, não viver uma vida vigilante. Pedro também passou por esse passo. Pedro passou por todos. Pedro também teve um momento que ele não estava vigilante. Nos versículos 37 a 40, lá de Marcos 14. Marcos 14, versículos 37 a 40, diz assim: voltando Jesus, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudeste vigiar pelo menos 1 hora? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirou-se de novo Jesus e orou, dizendo as mesmas palavras. E voltando outra vez, achou-os dormindo, porque seus olhos estavam carregados e não sabiam o que lhe responder. Pedro dormia. Jesus foi orar e chamou os discípulos para orar com eles, para vigiar com ele. Vamos vigiar juntos. Estou entrando em aflição, num caminhada muito difícil na minha vida. Pedro, pessoal, vamos orar. Vigiem. Aí Jesus se afastou um pouquinho. Quando voltou, estava Pedro dormindo e o resto dos apóstolos dormindo. Que coisa, que vergonha. Que vergonha para Pedro. Que vergonha para os apóstolos. Pedro, tu não consegue vigiar nem 1 hora. Pelo menos 1 hora, Pedro. Ah, senhor, peraí, eu vou orar. Jesus se afasta. Quando volta, está Pedro dormindo. Cuidado, meu amado. Cuidado com esse sono espiritual, essa indolência, essa condição de preguiça, dessa condição de descompromisso. Eu sou crente, eu sou cristão, eu sou crente, sou evangélico, sou católico. Muito mal ora quando acorda, muito mal ora quando acorda, quando se lembra, quando tem tempo. Quando ora é, Senhor meu Deus, aleluia, amém, Senhor, amém. Pronto, de manhã. Aí passa o dia todo, não ora, não lê Bíblia, não busca Deus, não prega a palavra, não busca o conhecimento, não faz, não sabe nada. O dia todo trabalhando, ganhando dinheiro, contando piada e palhaçada, brigando, mentindo, um monte de porcaria. No fim da noite, alguns, quando vai dormir, Senhor, obrigado, Deus, nos dá noite no sono para mim. Pronto. Cuidado. Jesus disse, vigiai e orai, para que não entres em tentação. É um passo sério na vida daquele que quer permanecer firme na caminhada. Vigiar, está atento aos falsos profetas, às falsas religiões, às falsas doutrinas. Vigiai e orai sem cessar, para que não caias em tentação. Pedro passou por este momento. Pedro também estava dormindo enquanto devia estar vigiando com Jesus. É um passo muito sério na nossa vida. O quarto passo, Pedro também passou pelo quarto passo. Pedro passou também. Incrível, né? Pedro passou por todos os 7 passos ou 7 etapas que pode levar ao desvio. O quarto passo está no versículo 54. No versículo 54 diz assim: e Pedro o seguiu de longe até dentro do pátio do sumo sacerdote, e estava sentado com os guardas, aquentando-se ao fogo. Então, amados, seguir Jesus de longe. Tem muita gente que se diz cristãos. Eu sou cristão. Você sou cristão. Mas vive uma vida dissoluta, imoral, corrupta. Sabe? Completamente afastado de Jesus. Eu sou cristão, bato no peito. Você é cristão? Eu sou evangélico, sou católico, eu sou isso. Mas a vida que leva é totalmente longe de Cristo. Longe da Bíblia, longe da oração, longe da igreja, longe da verdade, longe da santidade, longe, completamente longe, afastado. E diz que é cristão. Jesus
seguiu de longe. Jesus seguiu. Estava caminhando para a morte e Pedro seguiu Jesus de longe. Por que Pedro não ficou perto do mestre? Por que ele não chegou junto ali do mestre e ficou com ele, ao lado? Senhor, eu não posso fazer nada, mas estou aqui contigo, estou aqui vigiando, estou lhe confortando, Senhor. Eu sei que tu vai à cruz para nos salvar, mas eu estou aqui de lado. Estou ao lado. Não! O Pedrão, que chamam de primeiro Papa, o Pedrão, que não foi. Estava lá de longe, lá nas esquinas, só olhando, bem de longe. No versículo 54 diz assim: e Pedro o seguiu de longe, até dentro do pátio do sumo sacerdote, e estava sentado com os guardas, aquentando-se ao fogo. Lá no Salmo 73, no versículo 28, Salmo 73, versículo 28 diz: mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Ponho a minha confiança no Senhor, Deus, para anunciar todas as suas obras. Bom é se aproximar de Deus. Pedro estava longe, muito longe, lá pelos cantos, se aquentando a fogo estranho. Um passo para a queda, o afastamento, o desvio, é dizer que é cristão e seguir Jesus de longe. Tu lê a Bíblia, cara? Ah, não, teu tempo, cara. Não, Bíblia, que Bíblia? Que isso é um livro. Tem orado muito, tem da igreja? Não, igreja, para que serve igreja, cara? Não, tá louco. Tu tem andado nos caminhos da Bíblia? Não, tudo que a Bíblia é tudo. Seguir Jesus de longe. Quinto passo. Quinto. Procurar fogo estranho. Movimento, fatos, ensinos, né? Doutrinas estranhas. Pedro procurou fogo estranho. Pedro procurou fogo estranho. Lá nos versículos, no versículo 54, diz assim, o 54 diz assim: e Pedro o seguiu de longe, até dentro do pátio do sumo sacerdote, e estava sentado com os guardas, aquentando-se ao fogo. Fogo estranho. Onde é que Pedro devia estar aquentando? Qual o fogo que Pedro devia ter procurado? O fogo do Espírito, da presença de Jesus. Pedro devia estar junto, Jesus sendo levado, ele ali junto, colado com Jesus. Eu estou aqui com ele, eu estou aqui com ele. Pedro devia estar se aquentando com Cristo, com o corpo de Cristo, com a presença, juntinho, levando chicotado também com ele. Não. Pedro ficou lá longe, se aquentando com fogo lá. Estou aqui, estou quentinho. Aqui tá bom. Cuidado, meu amado. Cuidado para você não estar em movimentos estranhos, ensinos estranhos, doutrinas diabólicas que não tem na Bíblia, né? São fogos estranhos. Pedro estava aquentando-se em fogo estranho. E você? Cuidado. Há muito movimento, há muito oba-oba, há muita religião dizendo: nós estamos com a verdade. Há muito fogo estranho, dogmas e doutrinas estranhas, ensinos corruptos, falsos, antibíblicos. Você quer ficar junto do fogo verdadeiro, que é Cristo? Acompanha o que a Bíblia ensina e te afasta dos movimentos religiosos, das religiões que são fogos estranhos, mentiras, heresias, hipocrisia. Sexto e penúltimo passo. Sexto e penúltimo passo. E Pedro também deu esse passo. E o mais sério de todos. Aí foi a culminação. Ele culminou. O passo culminante que juntou a junção de todos os passos que Pedro deu. Todos os passos que Pedro deu. Primeiro, autoconfiança. Depois, arrogância. Depois, viver uma vida não vigilante. Depois, seguir Jesus de longe. Lá de longe. Fica aí, eu tô aqui, tu fica aí. Não quero ficar junto de tu não, pra ninguém ficar, sabe, me enchendo o saco.
procurar fogo estranho, doutrina divina. Aí depois que deu esses passos, esses 5 passos, veio o final, o mais sério. O 6º passo. Negar Jesus como seu companheiro, como seu Senhor, como seu Salvador único. Pedro negou a Jesus. Pedro negou a Jesus. Lá no versículo 66 a 70. Versículos 66 a 70. Olha o que diz. Ora, estando Pedro embaixo, no átrio, chegou uma das crianças, de uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo a Pedro que se estava aquentando, né, em fogo, encarou e disse: tu também estava com o Nazareno, esse Jesus. Mas Pedro negou, dizendo: eu não sei nem compreendo o que dizes. E saiu para o alpendre. E a criada, vendo, começou de novo a dizer aos que ali estavam: esse é um deles. Mas ele negou outra vez. E pouco depois os que ali estavam disseram novamente a Pedro: certamente tu és um deles, pois és também galileu. E mais uma vez Pedro disse: não sou. Pedro negou a Jesus. Passo perigosíssimo. Cuidado, meu amado. Ah, mas eu não nego não. Sabe quando é que você nega? Sabe quando é que você nega Jesus? Vou dizer quando é. Quando alguém lhe perguntar: você é salvo por Jesus? O sangue de Jesus já purificou teus pecados? Jesus é o seu único Senhor Salvador? Aí você diz: não, peraí, não, eu não por sangue não, peraí, eu preciso de purgatório, eu preciso de uma reencarnação, eu preciso de um escapulário, eu preciso de penitência, eu preciso fazer isso. Não, peraí, Jesus é seu único Senhor? Mas peraí, e não temos senhoras e tal? Tem também, então, você está me entendendo? Quando você nega que Jesus é o seu único Senhor, quando você busca a salvação por outros meios como purgatório, reencarnação, missa de 7º dia e outras coisas, quando você tem a idolatria e se prostra diante de santos, imagens, não sei o que lá mais. Quando você tem atitudes dessa forma, você está negando o senhorio de Jesus. Meu amado. O que você tem que fazer é dizer: só Jesus é meu único Senhor. Só Jesus Cristo salva pelo seu sangue derramado. Só a minha fé nele. Ele é meu Senhor. Ele é meu advogado. Ele é meu mediador. Ele é o rei. Ele é o Senhor. Ele é tudo. Aí sim você não está negando. Ah, não, Jesus é meu grande mestre. Jesus é meu Senhor. Mas tem o Senhor tanto, tem o Senhor não sei o quê. Tem a salvação por aqui, tem por ali, tem outro caminho. Aí você está negando Jesus como seu único Senhor. Isso é um perigo, meu amado. Marcos 16, versículo 16 diz: quem crê em Jesus e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. E finalmente, o último passo que Pedro deu, depois da negação, foi praguejar. Praguejar, murmurar, falar mal. Aí Pedro ficou nervoso. Lá no versículo 71 diz assim: então Pedro, porém, começou a praguejar e a jurar: não conhece esse homem, de quem eu não sei quem é. Aí Pedro estava nervoso, agora estava fora de si, completamente fora, praguejando. É a imagem do mundo, do homem corrupto, imoral, do religioso falso, hipócrita, cristão hipócrita, falso, que diz que é de Jesus, mas nega o senhorio de Jesus, e ele nega Jesus como único Salvador. Aí quando pressionado, fica dizendo besteira. Aí vai pra cachaça, vai pro mundo, carnaval, fecha, mulheres, mentira, hipocrisia, corrupção, iniquidade, imoralidade. Vai, reza, levanta, vai à igreja, templo, volta, ora e tal, fica pra lá e pragueja. Ah, você é cristão, não quer coisa nenhuma, quero saber, blá. Aí chega o ponto máximo. Pedro praguejou. Começou a praguejar. Aí já o extremo, já o caba desesperado. Pedro ficou desesperado. Meu amado, no Salmo 106, versículo 25 diz: antes o povo judeu murmuraram em suas tendas e não deram ouvidos à voz do Senhor. O povo hebreu que saiu do Egito, que estava caminhando para a terra prometida, só porque demorou um pouquinho, só porque passava pelo deserto, começaram a murmurar e a desejar voltar para a escravidão. Ah, Moisés, eu devia estar lá, não devia ter saído não. Todos murmuraram.
cuidado com esse passo. Que Deus lhe abençoe. Sabe o que você deve fazer? Sabe o conselho nosso para você, meu amado? Está em João capítulo 1, versículo 7. João capítulo 1, versículo 7 diz: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Cuidado com a autoconfiança exagerada na sua força. Cuidado com a arrogância espiritual. Eu sou o melhor. Eu não caio. Eu sou o maior. Sou eu. Cuidado com uma vida não vigilante. Vigie. Ore. Busque a palavra sem cessar. Cuidado com seguir Jesus de longe. Só hipocritamente, só de capa. Cuidado. Cuidado em procurar falsidade, religiões falsas, movimento estranho. Cuidado para não negar Jesus como seu único Senhor e Salvador. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Anô, vamos ouvir o terceiro hino para terminarmos o programa. E preste atenção a essa música. Com Adeildo Andrade, Erguei a Cabeça. Erguei a vossa cabeça, a figueira já brotou, os seus ramos já estão tenros, sua folhagem rebentou, é o sinal. Senhor raiando está. Profetiza Ezequiel, profetizou, ossos secos uns aos outros se juntaram. Profetiza Ezequiel, profetizou, carne e nervos sobre os ossos se firmaram. Profetiza Joel, profetizou, seu espírito sobre a carne derramou. Está cumprido, a palavra é fiel. Breve veremos o Senhor raiar nos céus. Israel já voltou para a terra, já é figueira, minha nação. Suas tranqueiras já se reedificaram, é o estandarte em minhas mãos, é o sinal. O Senhor raiando. Bom, meus amados, profetiza. Aí a história aquele quando lá em Ezequiel, quando os ossos secos, né? Tem um monte de ossos secos assim, e foi profetizado ali pelo profeta que aqueles ossos iam ter vida. Jesus dá vida, vida, né? Para aqueles que estão secos, moribundos, desviados, afastados. Bom, se você quer assistir outro programa comigo, se você quer assistir outro programa, gostou do programa, gosta desse programa e quer assistir um programa do mesmo nível, assim, do mesmo estilo, nós fazemos o programa Palavra Verdadeira, 25 anos no ar, que vai ao ar ali na 104.9 Rádio Comunitária Cruz das Armas FM. Todas as quartas-feiras, 8 da noite, após a Hora do Brasil, de 8 da noite às 9 da noite, pela 104.9 Rádio Comunitária Cruz das Armas FM, programa Palavra Verdadeira, 25 anos no ar. Também quero mandar aqui um abraço bem forte, a paz do Senhor, a todos que fazem a Igreja Betel do Geisel, né? Todos que fazem a Igreja Betel, do pastor, aos pastores, todos os membros. Tivemos domingo passado, pregando a Palavra de Deus, levando nosso livro, pregando sobre o assunto do nosso livro, Até Quando, Senhor? E foi uma benção.
Domingo que vem, amanhã, estaremos ali no Betel. Aliás, Primeira Igreja Batista em Mangabeira. Amanhã atenção, Mangabeira, que a Igreja Batista, a Primeira Igreja Batista de Mangabeira fica ali na principal por dentro, né? Estaremos pregando, levando o nosso livro e pregando sobre o tema Até Quando, Senhor? Se você está passando por crise, um grande problema na sua família, você tem orado, tem buscado e não tem conseguido resposta, precisa aprender a esperar a resposta de Deus. E a mensagem vai ser sobre isso. Como esperar a resposta de Deus. E o livro fala sobre isso. Leve alguém e o livro é apenas R$10. Se você precisa de uma nutricionista, se você está com colesterol, glicerídeo, peso, tudo alterado, comendo coisas que não devia, seu médico recomendou, você está recomendado pelo médico, busca um nutricionista, então você pode encontrar ali na Policlínica São Lucas. Aquela policlínica fica na entrada de Cruz das Armas. Quando você vem do centro da cidade que vai entrar em Cruz das Armas, tem a Policlínica São Lucas. Então Giovana Torres de Paiva, que é nutricionista com especialização, com doutorado, ela tem nas terças pela manhã e na quarta-feira à tarde. É minha filha, por isso que eu estou anunciando. É uma pessoa bem preparada. Que Deus abençoe a todos, a paz do Senhor. Prometemos voltar na próxima semana, se Deus assim permitir, com mais uma edição do programa Refletindo a Vida. A paz do Senhor. Em muitos corações eu chorei, com lágrimas nos olhos me desesperei. O fim da minha vida quase provoquei, mas Jesus não deixou de perdoar. A Rádio Tabajara acabou de apresentar programa Refletindo a Vida, prometendo voltar na próxima semana no mesmo horário. A paz do Senhor Jesus. Refletindo sobre